Hello, how are you? Como estão? Eu estou me sentindo um astro de rock aqui. Gostaria de agradecer os organizadores é um prazer ouvir vocês. E eu também quero pedir desculpas porque o meu inglês não é tão bom, mas farei o melhor, porque eu acho que será melhor. Talvez seja um pouco entediante, mas é a opção. E eu quero pedir desculpas aos intérpretes, porque eu vou dar trabalho a eles, então prometo uma taça de vinho ao final do trabalho. Falando do ponto de vista da política e do ponto de vista de sexualidade, um dos focos foi nas diferentes estratégias implementadas pelos setores como a reação para a diversidade do feminismo. Então, nos meus primeiros escritos, eu tinha uma antipolitização da religião, para entender as mutações relevantes e adaptação dos ativismos religiosos como parte das políticas sexuais contemporâneas. E, como eu já mencionei, o contexto do secularismo para capturar o que não foi analisado no momento, o uso aumentado de setores religiosos de argumentos científicos opostos aos direitos sexuais. Nos últimos anos, eu comecei a concentrar meu foco considerando a questão da religião e a política sexual contemporânea. O foco, ainda em progresso, me levou para prestar atenção nas principais dinâmicas da apresentação de hoje. Primeiro, eu vou considerar a diversidade, o movimento da diversidade sexual, como uma temporalidade alternativa para o processo, que marcam pela implicação ou a amalgamação entre a moralidade católica e secular. E segundo, prestaria atenção em algumas estratégias usáveis pelos católicos conservadores para sair dos direitos. No meu trabalho anterior, meu foco é como os atores religiosos começaram a se tornar seculares, e quero observar como a Igreja Católica está mobilizando a religião legalmente e politicamente como parte de cada politização. Considerando essas duas dinâmicas, as implicações das estratégias, eu vou contribuir para esse tipo trabalho. É um trabalho ainda em progresso, porque eu tenho outros trabalhos publicados além disso, e o conceito que a ser clarificado, eu vou falar sobre a Igreja Católica em termos gerais, mas para a apresentação, porque eu estou focalizando no setor conservador, eu vou falar principalmente sobre a Igreja Católica. Por muitas décadas, a diversidade sexual tem leis e é um caminho para fazer a democratização do regime. Então, há uma parte judicial da reconhecimento dos direitos como igualdade, exclusão e as práticas políticas sexuais. Uma das conquistas é conseguir tornar visível a lei na premissa da neutralidade, universalidade, protegendo uma ordem sexual, criminalizante algumas condutas ou aniquilando outras prerrogativas. O sistema legal sempre teve um papel principal no controle das políticas sexuais, mas esses movimentos da diversidade feminista e também a politização da compreensão ou interpretação da lei, e também ofereceu uma definição alternativa à cidadania, apontada por muitos autores. É ou deveria ser mais do que uma demanda dos direitos individuais, mas também uma redefinição do simbólico poder das leis e o conceito restritivo da sexualidade
E, assim, a experiência nos países latino-americanos, a mobilização para os direitos de reprodução e sexuais estão confrontando, revertendo o contexto dos contornos da lei. Muitas vezes é uma nova temporalidade no processo da secularização da lei. A politização da sexualidade oferece um momento normativo para fazer perguntas sobre as fronteiras entre a lei e a religião, no mito da separação, que é a base da lei ocidental. Um impacto crucial da diversidade do feminismo é tornar visível a amalgamação entre a religião e a lei em modelos modernos de regulamentação. E as implicações aqui é capturar os modelos complexos de basear entre a religião, tradição relacionados à sexualidade, tirando do lugar as influências diferentes dessas. Então, há uma sobreposição entre as regulamentações seculares e uma sobreposição da religião, que produz uma ficção, porque a religião, na realidade, não faz a renovação disso. E a implicação entre a moralidade católica é o resultado da influência cultural da Igreja Católica no regime. Há várias análises apontando em diferentes direções, com os privilégios da direita, na direção e tudo que acontece nos países latino-americanos. É possível apontar outros elementos do impacto da Igreja teve e tem na educação legal em escolas e universidades públicas ou privadas. Então, a diversidade nos movimentos legais não tem como alvo todo o processo incompleto como vocês veem, políticas de campanha e como a sexualidade e a realidade disso, mas também a secularização da lei em diferentes níveis. Isso é compatível com a filosofia que diz que a lei secular e os princípios religiosos coincidem na manutenção da ordem sexual hierárquica. E essas demandas, esses movimentos, não só criticam as implicações, mas também removem a moralidade e que podem ser considerados como processo da desmoralização da lei. É claro que esse não é o momento que essa sobreposição foi enfatizada, mas é possível fazer conjecturas que a influência política do movimento da diversidade sexual trazem maior visibilidade e aumentam a crítica das diferenças de relações para um novo nível. E mais ainda, a diversidade sexual e o feminismo criam uma genealogia alternativa redefinindo leis seculares que permanecem no âmbito do processo de secularização e na moralidade religiosa. Então, a religião como maioria e o catolicismo, que é a maioria na América Latina, e é uma transmutação dessa cultura religiosa, e o processo indicou por muitos acadêmicos, como Pellegrini, Connor e Paula Monteiro, que está aqui. Então, devemos propor, talvez como hipótese, o movimento Diversidade e Feminismo estão fazendo parte desse processo, e esse movimento traz para a política os aspectos morais e, geralmente, como cultura nacional, considera ou coloca esses movimentos como remanescentes da herança católica. Isso liga à questão do que a religião ou cultura, mas estão caminhando em direções opostas. O que é natural, como uma moralidade natural, é
o impacto desse movimento como uma herança religiosa e suas influências. Em resumo, o debate para os direitos de reprodução e também a batalha para as diferentes relações entre lei, religião e moralidades, e, entre outras coisas, é o poder da religião que controla a lei como uma ordem simbólica que está em jogo. Quando temos os direitos de reprodução, feminismo e diversidade sexual também fornecem, de alguma maneira, um significado alternativo, porque do que conta, do que é importante, não é surpresa que alguns setores religiosos reforçaram a importância legal de um ponto de vista moral. A Igreja Católica é uma instituição líder e há um segundo propósito na minha apresentação. Eu disse que eu sou mais engraçado quando eu não estou lendo, né? Então, esse processo para propor um nome é radical. Por que eles estão fazendo isso? Isso indica que a Igreja Católica é uma dos líderes políticos de reação, porque para a Igreja as leis seculares sempre foram uma preocupação central. E a Igreja aceitou a autonomia da religião e da política, e os últimos papas falaram, defendem isso faz isso reafirmando a sobreposição entre a moral secular e a religião. A entrada da Igreja Católica e a modernidade no Vaticano, na década de 60, deixou de lado a posição de sexualidade. Então, não é surpresa que a Igreja Católica conservadora reagiu aos direitos políticos sexuais. As leis seculares devem proteger a ordem moral sexual, que devem colocar uma desordem moral que serve para ela mesma. Então, o ativismo conservador religioso tem centralidade proteger e restaurar a ordem sexual, que considera uma ameaça. O controle na arena legal é o controle da prática e comportamentos, mostrando que a Igreja compreende perfeitamente a eficácia simbólica do sistema legal na sociedade moderna. Então, essa posição moral legal da Igreja não é novidade. A novidade é a estratégia em reação à diversidade e ao feminismo. Particularmente, o processo começou na década de 90 e o impacto que o feminismo e a diversidade sexual teve, por exemplo, nas Nações Unidas, para o Vaticano, e a posição do Vaticano de acordo com a política sexual. E, naquele momento, nas 90, alguns setores da Igreja Católica começaram a criar diferentes movimentos, como o relativismo cultural e, o mais famoso, a ideologia de gênero. Esse tipo de conceito criou para fornecer e definir uma temporalidade diferente da Igreja para a política sexual e a necessidade de defender a moralidade. E eu falarei brevemente de algumas das estratégias usadas para os conservadores religiosos com o propósito da restauração legal da moralidade religiosa. Como eu disse no início, eu estou mais concentrado na mobilização estratégica da religião pela Igreja. Então, eu vou apresentar aos direitos humanos, a conciliação da cidadania religiosa e o crescimento dos direitos religiosos. Então, falando dos direitos humanos e a culturalização, os direitos humanos têm sido um caminho complicado. Na última década, os direitos humanos foram o palco central do impacto do feminismo e da diversidade sexual. O movimento social ampliou as fronteiras e incorporou os direitos versus direitos sexuais, e os direitos sexuais e a Igreja Católica colocaram e politizaram um certo conceito de direitos para antagonizar esses direitos. A Igreja Católica
fez um imaginário político global no palco e dos direitos humanos. De um lado, o centro da teoria natural das leis deu relevância a seus argumentos. Por outro lado, como um maquinário político, a Igreja compõe uma rede composta defendendo a relativização dos direitos humanos. O mais óbvio é a representação nas Nações Unidas e também, além dos papéis do Papa, o Vaticano também intensificou conferências organizadas, publicações sobre direitos humanos, tentando chamar a ele para a sua teoria da estrutura de direitos humanos, em oposição ao avanço dos direitos sexuais. Então, a Academia Pontífice de Ciências Sociais, por exemplo, em suas conferências, aqueles acadêmicos religiosos são uma importante papel na perspectiva católica, mesmo nos Estados Unidos. Há um novo movimento chamado Teoria da Lei Natural em diferentes universidades, de diferentes intelectuais e professores, com novas normas da trajetória dos direitos através da visão da Igreja Católica e organizações católicas nas Nações Unidas, com diferentes documentos, vendo o que está acontecendo. Também o fundo, que é a instituição da Igreja Católica pioneira, que foi criada em 1997 e tirou o título católico do seu título principal. Ele se chama como Centro de Direitos Humanos e Família, e tirou o católico do título. Isso nos traz para uma questão importante, acadêmica e política, que é o que acontece com Francisco I. Eu sou argentino, não posso deixar de trazer o Papa Francisco à nossa conversa. Papa Francisco é considerado por muitos acadêmicos como um progressista. E ele beira o liberalismo e sua posição sobre a sexualidade ele dá continuidade à política de João Paulo II, mas ele explicitamente fala da ideologia de gênero como uma ameaça que tira a base antropológica da família. Ele vai ligar a ideologia e tem uma idealização de colonização ligada à sua própria agenda. E se essa interpretação estiver correta, eu já perdi muitos amigos por causa dessa interpretação, nós temos um líder legítimo que apresenta uma posição antineoliberal de direitos humanos, mas, por outro lado, ele faz isso, mas reafirma a sua moralidade conservadora da Igreja. Então, é perto do neoliberalismo, então ele cria muitas questões, questões analíticas e políticas, com o setor progressista da Igreja Católica. A outra dimensão é a consolidação da cidadania religiosa. Então, a cidadania está na política contemporânea. E a modernidade tem diferenças, fronteiras, superando o cidadão público do privado, e a Igreja Católica e outras tradições religiosas estão dando continuidade às implicações da mobilização religiosa. Sendo assim, aqueles cidadãos, eles são atores centrais na defesa pública da moralidade sexual. De várias maneiras, essa mobilização da crença religiosa impacta a lei de muitos exemplos que podem ser mencionados por causa da pressão na região, em primeiro lugar. Há um uso aumentado da litigação de advogados que dizem, que se proclamam pró-vida, pró-família. E esses litígios são parte do movimento legal conservador
que trazem reuniões e debates sobre isso em vários países. Outro exemplo, talvez o mais óbvio, é a igreja que chama autoridades políticas e públicas para trazer para o debate quando se confronta com certas legislações e, contrário às tendências, os partidos políticos não são os principais pontos estratégicos no debate. Eles querem defender as suas ideias pró-família, pró-vida, a crença religiosa entra usando o canal democrático na confecção das leis, e fazendo isso, eles incluíram a religião como uma atividade ligada à política, e há diferenças entre os países no processo de consolidação da cidadania religiosa em reação à centralização da cidadania. Entretanto, essa consolidação da cidadania religiosa se torna e mobiliza outros propósitos religiosos em muitos países latino-americanos, como Colômbia, que é um bom exemplo. Quando há o debate, aconteceu, não nego, a mobilização não democrática da crença religiosa. Estou prestando atenção do que causa mais efeito e é mais complexo. Mobilização complexa é porque há cooptação de canais religiosos para seguir sua própria agenda. Finalmente, o último exemplo que eu quero dar é o aumento dos direitos religiosos como parte da reação, dos direitos reprodutivos. Houve um aumento, ou, se eu posso dizer, dos direitos religiosos por ativismo religioso. Então, o último... Em 2008, houve um discurso do Papa dizendo que o direito associado à religião, ele protege e considerado é a ideologia prevalente com a posição majoritária da religião. Precisamente, a Igreja Católica mobiliza os direitos religiosos de acordo com a ideologia secular, com o secularismo radical, que, em geral, é um eufemismo que se refere aos direitos reprodutivos sexuais. Há duas instituições da Igreja conservadora com o propósito de solidificar os direitos religiosos, a liberdade religiosa e consenso. As instituições, quando entendemos a democracia, foram repolitizados para lidar com os direitos reprodutivos. Um exemplo nessa direção é a defesa da liberdade religiosa no parlamento, no judiciário, de liberdade religiosa contra a educação sexual ou programas de religiosidade para adolescentes. Então, há também o reconhecimento da capacidade religiosa de crianças e adolescentes que tem trazido muitas mudanças às leis familiares. Há um entendimento legal da liberdade religiosa, reduz o privilégio religioso da Igreja Católica e também se estende a outras religiões, afetando a habilidade dos direitos reprodutivos. Então, na Argentina, o presidente fez uma lei para redefinir a liberdade religiosa em reação de acordo com contra os movimentos do feminismo e diversidade sexual. Então, essa defesa é outra estratégia para aumentar os direitos de religião, em oposição às leis e políticas religiosas, mas o ativismo mudou e colocou alguns dos componentes quando colocou a proteção, em vez de proteger uma escolha, então os católicos devem fazer isso. Em vez de reconhecendo a validade da lei que você quer considerar, o documento claramente mostra que o uso, ele tira a legitimidade do documento.
E isso pode mudar que o direito de, quando você trata dos direitos individuais, ele foi politicado que esses direitos devem ser reconhecidos pelas clínicas. Nós temos duas legislações na América Latina, decisões do STF. Na Colômbia, por exemplo, eles não deram objeção consciente à instituição, mas o Chile colocou isso na Constituição. Eu chamo isso, em algumas publicações, como uma política de camuflagem. São instituições liberais com o propósito de reforçar a restauração legal da moralidade religiosa católica. Estão no processo do aumento dos direitos religiosos, redefinindo a liberdade religiosa, e nesse processo a Igreja Católica se coloca como uma minoria no meio da proteção estatal. Então, a religião católica ainda é a maioria, e a maior proteção do secularismo e a criação do secularismo radical traz não só o problema político, mas estabelece e reforça alianças com setores conservadores de outras tradições religiosas. Então, agora, para terminar, eu gostaria de dizer, como foi apontado, houve um lado da institucionalização do poder que coloca a articulação de uma visão de articulação e uma confrontação. A religião é um componente central da confrontação política da América Latina. Os processos são centrais ao tópico religioso, não só porque a lei regula e faz isso e define as religiões para muitas pessoas, mas também porque chamamos as fronteiras entre a religião e são problematizadas quando estamos falando da regularização e por causa disso, os movimentos do feminismo e diversidade sexual trouxeram isso para o aspecto religioso e levaram adiante. Então, o movimento não só confronta a influência da Igreja Católica, mas seu poder em definir o que faz parte da herança religiosa de cada contexto. Então, uma ironia que, de uma maneira, podemos dizer que o pluralismo sexual empurrou a secularização da lei do que mais foi esperado para o pluralismo religioso. Mas esse pluralismo aumenta esse tipo de processo de secularização do ponto de vista sexual, e o oposto aconteceu. O pluralismo religioso veio junto, sustentando e defendendo essa ordem, essa lei e ordem que estão implicadas. Então, esse movimento trouxe a politização de vários setores religiosos. Eu focalizei como o conservadorismo ativista religioso teve um impacto maior no palco da legislação, e como o ativismo mobilizou a religião para fazer isso, no sentido, a definição legal de direitos humanos, cidadania, liberdade, consciência são central para a restauração legal da moralidade sexual religiosa. A qualidade de nossa democracia depende no resultado dessa luta, que não só é sobre os direitos sexuais, mas também sobre os limites da religião e da sexualidade como um todo. Muito obrigado.